Vamos falar sobre mau hálito, um assunto tabu e onde geralmente a culpa não é do estômago. Apesar de muitos pacientes procurarem o gastro, o cirurgião e o endoscopista devido ao fato de pensarem que o mau hálito está associado a doenças do estômago, a origem desse mau hálito está na maioria das vezes na própria língua. Em geral, a pessoa que tem mau hálito, ela não se dá conta do problema. Quem convive com ela evita abordar o assunto para não criar constrangimentos. E aí vira uma bola de neve. Assim, ela dificilmente vai procurar orientação para enfrentar a situação. Na maioria dos casos, o mau hálito ou halitose, como a gente já mencionou, tem origem na própria língua, órgão revestido por papilas que conduzem informação ao nosso cérebro com o intuito de reconhecer o sabor dos alimentos. Mas entre as papilas há pequenas criptas onde se acumulam restos de alimentos e células que se descamam desse epitélio lingual. Esse depósito ele serve de meio de cultura para que as bactérias que quando fermentam liberam substâncias ricas em enxofre provocando mau hálito. Os nossos dentistas afirmam que de 90 a 95% dos casos de halitose são causados no ambiente bucal e somente 5 a 10% têm causas sistêmicas, ou seja, são decorrentes de doença do nosso organismo em geral. Eu não posso dizer que nunca senti o odor de pacientes portadores de câncer, de laringe, de esôfago, de estômago, quando entram na minha sala, uma vez que, quando em estágio avançado, esses tumores podem sim emanar um cheiro bastante característico. Mas vamos ao mais básico. É comum a gente ter mau hálito de manhã quando acordamos, porque durante a noite há menor produção de saliva e, portanto, maior fermentação, maior liberação de enxofre. O mesmo fenômeno ocorre quando a gente passa muito tempo sem comer, pois a formação de corpos cetônicos decorrente da digestão das gorduras, que se torna a fonte de energia quando a gente está em jejum, fazem o mau hálito. Doutor, então a culpa não é do estômago? Muito raramente. Os esfíncteres são as válvulas que se fecham depois da passagem dos alimentos, não permitem a passagem dos odores do estômago para o meio externo. Há apenas duas situações em que o mau hálito pode ser atribuído ao estômago. Eu já falei lá primeiro, e depois quando há muita eructação ou arroto, decorrente de excesso de refluxo gastroesofágico, e aí há uma deficiência no funcionamento da válvula que separa o esôfago do estômago. No entanto, gente, a halitose sempre deve ser investigada, porque a gente já falou, uma pequena parcela dos casos pode estar associada a doenças sistêmicas, como aquelas neoplasias que eu já falei, os cânceres, mas também deficiências renais, hepáticas, diabetes, sinusite, problemas respiratórios e nas amígdalas. Muita gente tem amidalite crônica e costuma cuspir uma bolinha amarelada que nós médicos chamamos de cásium e que são extremamente mal cheirosas. Procure um otorrinolaringologista se esse for o caso. A investigação ela também deve incluir o exame detalhado da boca, da língua, da parte dentária, pois resíduos, placas bacterianas e bactérias ficam acumulados em várias regiões da boca. Gengivite, periodontite são causas de halitose e merecem tratamento. Cáries mais extensas, além de reter restos de alimentos com bactérias, podem atingir a polpa do dente e essa degeneração da polpa emana um odor super desagradável. O paciente com halitose grave, ele tem vergonha de se expor, de conversar e de conviver socialmente. Às vezes ele não consegue progredir no campo profissional porque ele tem vergonha de estabelecer um diálogo aberto e fala com a mão na boca. Temos também que lembrar que uma das causas mais associadas à halitose é a diminuição do fluxo salivar, que é conhecida como xerostomia, boca seca. E vários fatores interferem na produção das glândulas salivares, entre eles algumas drogas e certos problemas respiratórios. Pacientes que respiram pela boca sofrem ressecamento da mucosa, que favorece a halitose. E o fluxo salivar também pode estar alterado pela falta de ingesta de água. É importante que a gente beba de 2 a 3 litros por dia para evitar que a parte da saliva que é mais espessa acumule-se no dorso, lá atrás da língua, na parte posterior, e aumente a ocorrência de halitose. Cigarro também, um importante causador de mau hálito. Alguns odores vêm do pulmão e chupar balas não vai removê-los. Odores de fumantes não são bucais, eles são exalados pelas vias aéreas. E voltando ao convívio social.
A gente sabe que o cheiro está muito ligado a emoções e o odor desagradável pode provocar repulsa e afastamento, interferindo nos relacionamentos sociais e amorosos. Existem estudos que mostram que entre 40 e 65 anos, mau hálito em 47% das pessoas, e acima dos 65 anos, 67% sofrem com a litose crônica. Bom, e estratégias para lidar? Um grande problema é que a gente já falou, quem sofre de mau hálito não sabe, então vale ter um bom amigo, vale um bilhete anônimo que faça esse serviço. Os dentistas inclusive aconselham ao paciente que, se ele acha que tem mau hálito, que ele pergunte a uma criança, porque em geral a criança é mais sincera e mais espontânea. E vamos lembrar o básico, a escova de dente não é eficiente para a remoção dos restos da língua e existem raspadores linguais capazes de fazer essa remoção dos resíduos que ficam entre as papilas, que são chamados de saburra. O uso dos raspadores pelo menos uma vez ao dia é indicado para todo mundo. No entanto, quem sofre de halitose deve passar esses raspadores pelo menos 3 vezes ao dia para remover essa saburra lingual. Também é importante, não vou falar de novo, escovar os dentes no mínimo 3 vezes por dia e passar fio dental após a escovação. Ingestão de fibras também ajuda na limpeza do dorso da língua e aumenta o fluxo de saliva. Chicletes sem açúcar aumentam a salivação e podem ajudar a melhorar a litose. No entanto, evitem chicletes com açúcar porque eles alimentam a placa bacteriana, provocam maior fermentação. Bala só desfaz o odor, então não adianta. Enxaguante bucal sempre sem álcool. Presença de álcool faz um efeito rebote, causa boca seca e, portanto, mau hálito. E com relação a comer alimentos que todos nós sabemos que causam mau hálito, como por exemplo, alho e cebola, eu recomendo uma regra: só vale comer se o seu parceiro também comer. E finalmente, se mesmo adotando essas medidas de higiene, o mau hálito persistir, é hora de procurar a ajuda de um dentista e do médico. E lembre-se, gente, a vergonha é aliada da halitose. Um beijo e até o próximo vídeo.